Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. É ótimo estarmos juntos para mais um Encontro com uma Palavra. Seja muito bem-vindo. Nosso estudo da Bíblia, num total de 360 programas. Esse curso já nos trouxe ao Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Já estudamos, resumimos e buscamos aplicações para a nossa vida no discurso mais importante de Jesus, o Sermão da Montanha. No último programa aprendemos que Jesus sempre ensinou por meio de parábolas, que são curtas histórias usadas para ilustrar verdades que estão sendo ensinadas. Quando lemos o capítulo 13 de Mateus, encontramos a parábola mais importante da Bíblia, a parábola do semeador. Muitos já conhecem. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois que ele contou esta parábola, seus discípulos perguntaram o que ela significava. Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. Portanto, toda vez que a palavra de Deus é pregada, o povo responde de 4 maneiras diferentes. A semente que caiu na beira do caminho e nunca penetrou no solo representa as pessoas que, quando ouvem a palavra de Deus, não a compreendem. O entendimento delas não é penetrado pela palavra e não produz fruto nenhum. A semente que caiu em solo pedregoso representa as pessoas que entendem a palavra de Deus, mas não a obedecem. Todos nós temos a nossa vontade. Somos criaturas com capacidade de escolha. Jesus falou dessas pessoas que não obedecem e que têm coração duro. O coração delas está dentro de uma caixa de concreto e a palavra de Deus não tem como penetrar na sua vontade. Isso é desobediência, e onde há desobediência, não há fruto. Há também a semente que cai em bom solo, mas entre espinhos e ervas daninhas. Jesus explicou que essas pessoas compreendem a palavra de Deus, cuja vontade é penetrada por ela, e acabam descobrindo que Satanás quer somente o mal delas. E aí, mesmo querendo obedecer às Escrituras, encontram todo tipo de oposição, os cuidados desse mundo, o engano das riquezas e dos prazeres e de todas as coisas que as derrubam e não deixam que a palavra de Deus produza algum tipo de fruto. Depois Jesus explica a 4ª categoria, aquelas sementes que produzem frutos. São pessoas que ouvem a palavra de Deus e a retêm. Não há nada nelas que impeça que a palavra frutifique, nem o seu intelecto, nem a sua vontade. Essas pessoas obedecem à palavra de Deus e produzem fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus contou essa parábola e depois a explicou. Qual explicação tiramos da parábola do semeador? Depois de ler essa parábola, podemos pensar que ela não deveria chamar-se parábola do semeador. Na verdade, é a parábola da semente, porque ela fala sobre como as pessoas respondem à semente da palavra de Deus. Poderia também se chamar a parábola dos solos, porque ela fala sobre 4 diferentes solos. Ou ainda poderia ser chamada de 4 homens num banco da igreja. Qual deles você é? Isso porque essa parábola fala de 4 tipos de pessoas e como elas respondem à palavra de Deus. Qualquer pastor sabe que quando ele prega a palavra de Deus, surgem sempre 4 tipos de homens. 4 homens num banco da igreja. Qual deles você é, hein? O pastor poderia dizer, está vendo aquele homem dormindo no meio do culto? A palavra não penetra no pensamento dele. Ele é o primeiro tipo. Agora você está vendo aquele outro? Ele entende a palavra, mas nunca vai tomar nenhuma atitude por causa dela. Depois temos aquele ali, que realmente entende a palavra e deseja sinceramente fazer alguma coisa a respeito, mas acaba desestimulado quando chega ao trabalho na segunda-feira. Se Satanás não o fizer ficar preocupado e distraído com seus brinquedos,
Vai deixá-lo preocupado com o fato dele ainda não ser rico ou com as preocupações desse mundo? Será que é fácil encontrar o quarto tipo de ouvinte da palavra? Aquele homem que ouve a palavra de Deus e a entende, no poder do Espírito Santo, obedece à palavra de Deus e produz muitos frutos. Francamente, não há muitos homens assim, mas há alguns. É por isso que vale a pena ensinar a palavra de Deus. Como aplicação, a parábola está nos dizendo para prestarmos atenção quando ouvimos a palavra de Deus. Exatamente isso. Prestar atenção. Esse é o desafio que nos é lançado. Sempre que ouvirmos a palavra de Deus, devemos nos lembrar que há 4 maneiras de respondermos a ela, mas apenas uma é frutífera. Como você anda respondendo a palavra de Deus quando a ouve ou a lê? E se você ensina a palavra de Deus? E sei que muitos de vocês fazem isso. Lembre-se que o seu ensino deve ser simples. Simples o suficiente para penetrar no entendimento dos seus alunos, ou então ela não irá produzir frutos. Além de ser um ensino simples para que os alunos entendam, o seu ensino deve ter uma aplicação. Desafie seus alunos a obedecerem, a aplicarem a palavra que você está ensinando. Pergunte a você mesmo: o que eu quero que meus alunos façam como resultado dessa lição? De acordo com essa parábola, não acontece nada, absolutamente nada, até que as Escrituras sejam compreendidas e aplicadas. É preciso entender que para que as pessoas sejam vencedoras no meio dos espinhos, elas devem entender a palavra de Deus, desejar obedecer a palavra de Deus e depender completamente de Deus. Agora, todo professor tem que perceber o seguinte: eu não posso, mas Ele pode, e Ele está comigo. E como Ele está conosco, podemos ensinar a palavra de Deus sabendo que haverá frutos a 30, a 60 e a 100 por um. No capítulo 6 do livro de Atos, os apóstolos tomaram a importante decisão quando a igreja começou a crescer. Eles eram apóstolos que estavam servindo à mesa e administrando a distribuição de alimentos para 4.000 pessoas. Então decidiram reunir toda a congregação e pedir que escolhessem alguns homens para cuidar dos assuntos referentes às mesas e alimentos, para que eles pudessem se dedicar ao ministério da palavra e à oração. Quando compreendemos a parábola do semeador, descobrimos que os frutos vêm através da oração e da palavra, porque você não consegue penetrar no entendimento de ninguém. Só o Espírito Santo consegue isso. Você não consegue despertar em ninguém a vontade de obedecer a palavra quando ela é ensinada. A Bíblia diz que é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Deus faz uma pessoa querer e você não, nem que seja um bom professor. Você simplesmente não consegue fazer isso. Quando você entende isso, compreende a importância da oração e do ministério da palavra. Pense nisso quando ler a parábola do semeador. O ensino da próxima parábola parece semelhante à do semeador. É a parábola do joio. Dessa vez um homem semeou boa semente, mas descobriu que com o trigo nasceu também o joio. A pergunta é: você plantou boas sementes no campo? De onde veio o joio? O joio se parece trigo, não é mesmo? Mas é só mato, não é trigo. Essa parábola aborda um assunto muito importante. Algumas pessoas perguntam ao fazendeiro se ele quer que o joio seja arrancado. E o fazendeiro diz que não, porque não dá para diferenciar o joio do trigo. Ele explicou: deixem que os dois cresçam juntos. Quando chegar o tempo da colheita, o joio será separado do trigo. Quando Jesus dá a interpretação dessa parábola, entendemos no que ela difere da parábola do semeador. Nessa, as sementes não são a palavra de Deus, mas os filhos do reino. E o joio são os filhos do diabo. Isso quer dizer que há 2 tipos de pessoas plantadas no solo desse mundo: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não dá para diferenciar um do outro porque eles são exatamente iguais. A questão é saber de onde veio o joio, os filhos do diabo. Você não plantou sementes boas? A negligência dos homens é mencionada nessa parábola. Mas enquanto todos dormiam, é disso que o diabo precisa para triunfar. Que os homens bons não façam nada, que eles simplesmente durmam. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio. Qual é a aplicação dessa parábola?
Ela está nos dizendo que não é de se estranhar que o trigo cresça junto com o joio na igreja e que não dá para discernir ou distinguir um do outro. Quando Jesus finalizou o Sermão da Montanha, ele disse que há o falso e o verdadeiro, os muitos e os poucos, os que falam e os que fazem. São esses 3 tipos de pessoas que encontramos nas igrejas. Depois de 42 anos como pastor, posso dizer que existem pessoas assim na igreja e não podemos dizer quem é o verdadeiro e quem não é. Essa parábola nos ensina a deixar que os 2 cresçam juntos até a colheita. A colheita é uma metáfora do julgamento. E os encarregados são os anjos que separarão um e outro e jogarão o joio no fogo. Existe algo encorajador e esperançoso nessa metáfora referente ao trigo. A divina intervenção traz o julgamento que tira o joio da igreja e traz purificação para o corpo de Cristo. Quando observamos a história e vemos o homem repetindo os mesmos erros, chegamos à conclusão que nossa única esperança é realmente a intervenção divina. Quando um homem ou uma mulher sofre de alcoolismo, o ideal é buscar ajuda rapidamente e não esperar que ele ou ela chegue ao fundo do poço. Promovemos uma intervenção e fazemos uma oferta impossível de ser recusada. Desafiamos a pessoa a buscar tratamento. Isso é o que a pessoa precisa para não cada vez mais estar pior. É exatamente assim que Deus se sente em relação ao mundo. A Bíblia diz que esse mundo está sendo destruído e se Deus não intervir, as coisas só vão piorar. Não há esperança, a não ser que Deus intervenha. Você não pode fazer nada em relação à presença dos filhos do diabo no meio dos filhos de Deus. Você não consegue nem distinguir um do outro, mas Deus consegue. Deus sabe quem é joio e quem é trigo, e sua intervenção dará um veredito final. Essa parábola do trigo e do joio representa um desafio para nós. O capítulo 13 de Mateus traz outras parábolas. Será muito bom você ler todas elas. Mas, antes de encerrar o programa de hoje, eu gostaria de deixar esta pergunta para você. Preste atenção. Você é trigo ou é joio, hein? Você quer ser cristão, mas nunca tomou a decisão de ser um seguidor verdadeiro de Jesus Cristo? Então você é convidado. Tome essa decisão hoje mesmo. Você não pode esperar para amanhã. Vivemos em dias super difíceis, dias de alta preocupação e correria de um lado para o outro. Essa é a grande verdade. Mas você não pode deixar para amanhã. Precisa tomar a decisão hoje. Hoje mesmo. Passe para o lado dos vencedores. Passe para o lado daqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Eu espero você para o próximo encontro com a palavra. Tenho certeza que seremos muito abençoados através de mais um estudo da palavra do nosso Deus. Até lá então. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.